Ô, Júnior, e mudando de assunto totalmente, você sempre foi da igreja? Vamos lá. Verdade, né? Sim e não. Meus Desvia dos caminhos do pais... Senhor. né? Tinha um pezinho. Porque, assim, meus avós, eles se converteram ao longo do caminho, mas meus pais nasceram em lares cristãos. Então, eu nasci num lar cristão, era presbiteriana. Uma presbiteriana, assim, avivada. Então, que Não tinha era passado... muito do gelo. Não, Presbiteriana parede preta. até que não, mas é porque realmente teve um avivamento em Niterói, Rio de Janeiro, lá na década de 80. E aí eu nasci depois disso. Então, eles oravam em línguas, acreditavam Você em pegou cura. essa... Eu nem sabia, né? Mas, tipo assim, eu nasci no meio disso. Depois eles, assim, eles vivem não tão carismaticamente como a Sim, gente vive no hoje, mas são pentecostal, né? extremamente abertos e acreditam, né? E, então, eu nasci nisso, mas também fui saber mais pra frente que tinha esse histórico aí dessa igreja que eu fazia parte. Que, que é a igreja do... Filtrou. Era a igreja do Caio Fábio. Betânia. Sim, sim. Então, e Que aí benção. a saída dele deu uma balara ali, né? Foi uma coisa complicada, mas Ele só saiu. Deixou ele a igreja. só saiu, deixou a igreja. Ele não era nem pastor principal, assim, na época. Tá. Mas ele era Ele era nome gigantesco. Né? ele era um dos maiores nomes da igreja Evangélico, brasileira né? Sim. na Nos anos época, 90, né? né? E aí, mas então, essa é uma igreja do meu coração, cresci lá, e eu sei que, assim, toda a minha base de cristianismo vem de lá. Então, assim, temor do Senhor, o que é certo, porque o presbiteriano, ele tem muito essa coisa do temor do Senhor, né? Então, eu cresci, com a palavra, então, para mim, a palavra, ela é absoluta. Então, até quando eu me desviei de uma forma muito... Crente. tipo, temerosa. Não, porque... Tem gente que fala assim, quando o crente se desvia, ele não consegue nem, meu marido, às vezes, Nem pecar, né? nem pecar gostoso, Não nem estar na peca igreja gostoso, gostoso. é. Mas eu fui para um outro lado. Eu falei, cara, eu sei que existem coisas santas, então eu vou me abster totalmente disso, eu vou me distanciar. Então eu não queria ir para a igreja. Pra não macular Ninguém a sabe. parada, Exatamente. né? Ninguém sabia que eu era de igreja, nada. Porque eu tinha, dentro de mim, em algum lugar, tinha isso. Cara, Deus Um é desvio santo. muito teológico, sabe? Muito embasado na palavra. Mas era aquele negócio que sempre Mas eu tocava. entendi. Porque eu me desviei, mas não me desviei também loucamente. E aí, porque minha família é do Rio, e aí meu pai, do meio, assim, econômico e tal, ele, no Rio de Janeiro não é tanto para isso, né? Ele veio trabalhar em São Paulo, depois a gente voltou para o Rio de Janeiro, porque ele foi trabalhar lá de novo, depois voltou para São Paulo. Então, foi um vai e vem. Esse vai e vem na formação ali da minha identidade, da minha personalidade. Não, eu era mais nova ainda. A gente veio para... Nem formado. Faz muito tempo que eu estou em São Paulo, mas a gente veio... Eu tinha 6 para 7 anos a primeira vez. Então, aquela primeira infância já começou a ficar meio abalada e tal. E aí, você aprende observando, né? E aí isso começou a causar em mim um mecanismo de defesa, tipo, de me fechar. Hoje eu tenho palavras, né? Explicação para isso. Mas eu me fechava para não me machucar, porque eu estava dizendo tchau para amiguinhos aqui, tchau para amiguinhos ali. O tempo todo, mudando de escola, assim. Eu acho que eu estudei umas 10 escolas na vida. Vou nem fazer amigo, porque... E aí eu fui vendo depois, cara, minhas amizades, elas duravam 6 meses. Era ciclo, assim. Então, não era que eu nem brigava com o amigo, não era isso. Mas, assim, chegava nos 6 meses, eu já, tipo, pulava para um outro amigo. E aí era aquela intensidade, pulava para o outro. Então, isso começou a afetar meu relacionamento com Deus. Porque se você se priva de se machucar, você também se priva de ser amado. Sim. Então, Deus começou a ficar distante de mim, eu, né, afastando, porque eu me fechava. E aí, nisso, eu acabei me desviando. Sim, o tanto que uma criança de 12 anos consegue se desviar. Mas eu realmente me fechei. E aí eu fiquei dos 12 aos 22 longe do Senhor. Foi bastante tempo. E aí, seus pais continuam na igreja? Continuando na igreja, orando muito. Eu tenho certeza que hoje eu estou viva por causa das orações dos meus pais, dos meus avós. Então, E aí, mas aí foi isso, assim. Só que até um certo ponto eles me obrigavam a ir para a igreja, daí chegou uma hora que não dava mais. Então, eu acho que ali com os meus 18, mais ou menos, eles pararam de me forçar a ir para a igreja. E aí eu viajava muito para a praia, né? Que tu não tem que fazer... Porque crente vai para a igreja no fim de semana. Quem não é crente vai para a praia no fim de semana. Aí eu ia para a praia, tal, não sei o quê, e fui vivendo isso. Até que teve, foi 2010, que... Estava numa viagem e uns amigos meus... Bom, Teófilo foi pregar... Quando a gente veio para São Paulo, né, minha família, a gente foi para uma igreja batista. Então, uma presbiteriana para uma batista. E aí o Teófilo foi pregar mais para frente, né, nessa igreja batista, lá em 2009.
E quando ele pregou nessa igreja, gente, o Espírito Santo veio, a galera assim... E você tava... Eu não estava, Não. estava desviadaça, né? E aí, a galera tendo encontros com Deus, mas assim, aquele negócio bagunça, sabe? Sei. Bem Eles não estão dunamis. acostumados com a parada. Não, a galera caindo debaixo do poder, a galera sendo batizada com o Espírito Santo, a galera, assim, foi muito forte. Daí eles não falam, obrigado por ter vindo, mas não volta mais não. Só Legal, que obrigado. algumas pessoas tiveram um encontro real com Deus. E essas pessoas começaram a frequentar os cultos dunamis, que eram cultos mensais na época, né? E nisso, eu volto, estava passando um tempo fora, volto e alguns amigos meus da igreja tinham tido encontro com Deus. E eu assim, tipo, cara, que vocês estão na igreja, né? O que está acontecendo, tal? Aí eu lembro que a minha vida estava normal, estava tudo certo, tudo certo, assim, Andando. fluindo bem. Falta de nada, mas eu tinha falta de Deus, né? Sim. E aí Deus foi começando a tirar meu chão, assim, começando a tirar os lugares onde eu me apoiava, foi tirando, até que chegou uma hora que eu fiz uma oração. Só que assim, não é que ele tirasse coisas, mas ele tirava aquilo que eu me apoiava emocionalmente, talvez até de uma certa forma até o prazer espiritualmente. naquilo. Prazer, isso. E eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu fiz essa oração, né? A sua crise era existencial mesmo sobre Deus. Eu realmente, cara, Não era tipo, eu não. acredito, mas eu não quero. Chegou num ponto que eu duvidei da existência de Deus. Por quê? Faculdade. Eu lembro da aula, eu lembro do professor, e ele falando assim, cara, é porque você vai se afastando, você não consegue mais Você ouvir a fica voz de aberto, Deus. né? Aí eu lembro dele falando assim, não, porque Jesus foi um profeta que só veio pregar amor. As pessoas inventam o que ele pregou. E aí, tipo assim, naquele dia entrou a mentira e eu falei, cara, como eu acreditei nisso minha vida toda. Caramba. Caiu assim por terra toda Você aquela ficou base que eu totalmente tinha. vulnerável, né? Totalmente vulnerável. E aí eu falei, não, acho que Deus não existe. Fiz um trabalho de psicologia comprovando não, né? Tentando comprovar e a necessidade do ser humano de ter que crer em algo maior, algo mais alto, sabe? Só que essa necessidade, na verdade, está em Eclesiastes, quando fala que a gente tem uma necessidade pela eternidade, um anseio pela eternidade dentro do coração do homem. Então, é algo que realmente existe no homem, mas é algo bíblico, porque o homem foi feito por um Deus e ele anseia esse Deus todos os dias da sua vida. Não é uma até necessidade natural, é uma necessidade da sua essência da sua como ser essência, humano. do seu espírito, né? E aí, daí eu estava assim, negando a Deus mesmo. E eu tive esse momento, que eu não sei, eu fui obrigada a ir para a igreja, porque uma amiga minha tinha feito um aniversário, uma amiga minha da igreja, fez aniversário no sábado à noite. E aí, no sábado à noite, eu não bebi. E eu tinha que estar na casa dela, na festinha de crente, sabe? E aí, porque eu estava na casa dela, na festinha de crente, no dia seguinte, eu tinha condições de ir para a igreja. Nossa, mas você Mas tava, era então... de nível de você não eu conseguir ir, assim, de beber? Eu chegava em casa, eu saía da balada, ia pro after na casa dos amigos, e aí o after ia a noite toda, ou às vezes tinha um after depois do after, De sabe? manhã. Aí eu chegava às vezes meio-dia em casa. Nossa, chegava destruída. Chegava destruída. Assim, destruída, Cansaço. mas aí eu lascada. dava aquela dormida e seguia, né? É o seu tempo Shopping. de descanso. Você não cansa. Mas eu tava nessa, então eu lembro que assim, na sexta-feira à noite, meus amigos da faculdade me viram e eu, tipo, loucaça, bebia muito, não usava drogas, graças a Deus, mas eu só bebia muito, nunca me meti nesse meio de drogas. O Senhor me guardou muito mesmo, porque a galera toda era, né, tipo, Normal pra ele. tudo normal. E aí eu lembro assim, cara, na sarjeta na sexta-feira, daí no sábado fui obrigada, né, porque a minha amiga, eu amava muito ela, fui, né, domingo de manhã tô na igreja, não lembro o que o pastor pregou, só sei que eu fui alcançada pelo Espírito Santo, convicção do meu pecado. E eu fiz essa oração. Falei, Senhor, se o Senhor existe, faz algo que eu não sei o que fazer, porque minha vida está toda bem, mas está tudo caótico por dentro. E aí foi um trabalhar ao longo do dia. Assim, foi uma convicção mesmo do Espírito Santo. Chegou à noite em casa, presença demoníaca no meu quarto. Nossa. Opressão. Muita opressão, mas muita opressão. E eu assim, cara, o que está acontecendo? Aí Foi eu mexer, peguei né? minha Bíblia, agarrei minha Bíblia, que eu não mexia há anos, dormi abraçada na Bíblia. Pegou o amuleto. Virou um patuá. Cara, mas assim, eu entendi, dentro de mim eu tinha o temor, eu sabia que aquilo era poder. E aí eu acordei na segunda-feira, eu falei, Senhor, é isso mesmo, vou te seguir pro resto da minha vida. Eu, tipo, saí do mar. Caramba. Foi muito radical, muito mesmo. Por isso que a galera toda achava que eu era fogo de palha. E eles achavam achava que ia durar porque pouco. foi de um dia pro outro. E aí eu passei esse dia, assim, tipo, meio assim, estranho. Daí eu lembro que eu conversei com um dos amigos que tinha tido encontro com Deus. Eu falei, cara, eu vou seguir Jesus. Aí ele, como assim?
não vou nem perguntar muito. Tô indo aí pra sua casa, a gente vai fazer a oração da salvação. Cara, me encontrou no térreo, fez a oração comigo. Aí eu entreguei minha vida para Jesus, oficialmente uma testemunha ali mesmo, entendendo o que eu estava fazendo. E aí eu voltei pro meu quarto e eu não conseguia. Eu fiquei quase 2 semanas sem conseguir dormir no meu quarto por causa dessa opressão. Permaneceu. Permaneceu. Cara, e era muito forte. Eu vi, assim, os vultos. Era muito demônio. Nossa. Porque eu tinha dado muita brecha. E você não tinha ninguém para poder te acompanhar ali nessa situação na época ainda? Então, eu não tive pastores naquele momento, porque também eu não sabia nem o que procurar, nem onde procurar. O que, por um lado, foi bom, porque eu comecei a procurar em Deus. Então, eu lembro que nessa primeira segunda-feira, do dia que eu disse sim para Jesus, eu peguei minha Bíblia, comecei a ler, e aí eu começava a orar a Bíblia, eu chorava de medo. Foi a sua maneira de batalha. Foi a minha maneira de batalha. E aí eu comecei a ler a Bíblia todo dia, e aí eu dormia na sala, do lado, assim, minha porta aqui, eu dormia nessa sala e eu não tinha a opressão, mas dentro do meu quarto eu tinha. Aí depois eu fui descobrindo, né? O Teófilo faz parte até desse início de conversão, porque ele foi me instruindo em algumas coisas. Praticamente um território ali, né? Não, era mesmo. Eu tinha... Ai, gente, era muita ignorância, muita cegueira espiritual. Eu tinha várias deusas da Índia. Sério? Sim, Ganesha e loucura. Shiva. Nossa, Shiva, gente, Brahma. mas Deus... Deus é tão Eu misericordioso. já sei um bagulho de demonologia aqui. Caramba, Vona. Mas é que Deus é muito lindo, porque eu, passando por aquilo, não tinha entendimento de nada. Estava numa igreja batista, que todos amavam o Senhor, mas eles também não tinham muito entendimento dessa coisa espiritual. Sim, mais tradicional, né? E aí eu, assim, vivendo tudo aquilo, meus amigos orando por mim, porque eu tinha 2 amigos mais próximos, uma amiga e um amigo, que estavam ali intercedendo por mim mesmo. Uma delas tinha tido um sonho com Jesus, e Jesus falava para ela que ia restaurar ela. Antes de restaurar ela tinha que me ajudar. Tipo assim, Deus estava dando um despertar nela. E aí, é todo um negócio muito, muito arquitetado por Deus. Caramba. Na semana que ela teve esse sonho, eu lembrei dela, que a gente já não se falava há uns anos, porque ela era uma das amizades cíclicas que eu tinha. E a gente começou a se falar de novo, e aí ela começou a orar por mim. Daí eu fiquei 2 semanas nessa batalha, e aí eles viraram para mim e falaram assim, vamos num negócio que chama Culto Dunamis, que é a bagunça que o Teófilo tinha feito, né, lá com ele. Aí eu falei, tá bom, vamos. Que era ainda só na faculdade. Era um culto Dunamis dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Ah, já na igreja. O nome de Isso. um culto. Então, o Dunamis, ele se resumia em 2010, a cultos mensais, toda a última sexta-feira do mês, e aí tinha uma reunião na faculdade super informal, que depois virou Pocket. E aí depois virou os Pockets. Mas aí eu fui para esse culto Dunamis, que inclusive acontecia na nossa igreja local, que tá rolando uma balada aqui do lado. Tá tranquilo. Gente, é vida real, né? Não? Isso aqui é mulher play. real. Isso aqui é play. É que talvez eles nem ouviram, é que tá barulho, tem que explicar, né? Talvez não Barulho tenha de ouvido, celular. acho que não Saiu deu. um story do nada ali. Um né? story, exatamente. Eu tô me prolongando aqui, né? Nessa Não, que- história do meu testemunho mesmo. Não. Mas aí... E aí esse culto já era o Theo que tava à frente. Então, não. Aí nesse dia era um amigo dele, gringo, que estava pregando. Era o Abner. E aí eu vou falar isso porque o Abner é um cara, assim, bem americanão. Assim, na verdade, ele é porto-riquenho, mas americano, assim. E americano naquele jeito de a minha bolha. E eu tô Sim. me guardando, nenhuma mulher encosta em mim, assim, tipo, super... Aquela pessoa, sabe, assim, brasileiro dá Recatado, beijo, né? Não. Americano não dá beijo, então nem abraço. Daí, no fim do culto, nem lembro também o que ele pregou, era muita cegueira espiritual, não conseguia ouvir as coisas, entender muito. No fim do culto, ele tá orando pelas pessoas, tô vendo as pessoas caindo, não sabia que as pessoas caíam debaixo do poder, não sabia nem cair endemoniado, era um nível, assim, de... Não sabia o que era Eu o que, né? Não sabia nada. Pra vocês terem uma noção, eu crescida na igreja presbiteriana, ou seja, Bíblia. Eu não tenho memória alguma de ter ouvido sobre Espírito Santo. Caramba. Até sério? então. A única memória que eu tenho de Espírito Santo era saindo da boca do Papa, sabe? Em nome do Pátria, de Filho e Espírito Santo. Isso, cara, tipo assim, era muita cegueira. Aí quando eu leio Paulo, né, as escamas caindo dos olhos, Sim. eu falo, cara, foi isso que aconteceu comigo. Eu tava completamente cega. E aí, daí esse cara, no fim, movido por Deus mesmo, eu tô olhando lá, porque eu tô interessada por aquilo, mas não tô entendendo, tô achando que é um alarde, um negócio muito bagunçado, não sei nada. E ele vira e fala pra mim, você quer oração? Você já teve oração? Eu falei, não. Ele, você quer? Eu falei, eu quero que orem por mim. Se Jesus quiser Vamos ver aí, né? que orem por mim. Aí ele, às vezes você tem que ajudar Jesus, né? Eu, tipo... Mas ele teve muita compaixão, sabe? Ele entendeu onde eu tava. Aí ele falou, então vou orar com você agora, tá bom? Daí ele pegou minha mão assim, começou a orar comigo. Falei, tá bom. Daí ele, agora eu vou orar por você. Ele mudou, né, a proposição ali. Posso? Eu falei, pode. Daí eu falei, ele quer me derrubar. Então,
Pus Já um pé vou pra frente, firmar um aqui, pé ó. pra trás, pus mesmo. Daí, pobre Abner. Pobre Abner, que precisava de ter uma distância de uma mulher. Aí você Cara, foi pra eu baixo, caí, não foi nem pra... Não, eu caí na barriga dele. Como assim? Eu não Pra frente. sei, gente, eu nunca tinha visto isso na vida. Nunca tinha nada. Não sabia que pessoas caíam debaixo do poder. Eu via o pessoal caindo, mas ainda não tinha assimilado. Eu fecho o meu olho, fica tudo preto, assim. Cai a E aí fase. eu sinto tudo formigando, caiu a fase, bem isso. Aí me contaram, eu não sabia que eu tinha caído na barriga dele. Eu caí de cabeça na barriga do homem. Fui pra Ele todo- frente. Aí, Isso que você tava na e posição eu não aqui, sei, ó. eu não sei o que aconteceu. Só me falaram, você caiu de cabeça na barriga dele. Imagina, eu fui pra frente. Vai Gente, ser mais coitado. humilhante ainda. É. Ó, você não tem E aí- controle. Cara, daí eu no chão, tremendo assim. E eu olhando, eu falei, o que aconteceu? Daí veio uma menina que era da equipe Dunamis na época, orando comigo e tal, instruindo. E eu, tipo, falei, não sei o que aconteceu. Eu falei, cara, mas eu Você quero teve uma voltar aqui. instrução nesse pós pra entender o que aconteceu com você? Então, ela orou comigo, eu não lembro de muitas coisas nesse início, porque eu ainda flashes. tava, tipo assim, eu não lembro de conteúdo que falavam pra mim, sabe? Sim. Então, eu não sei o que era pregado, eu não sei o que me ensinavam, porque foi muita libertação que teve que acontecer para eu conseguir começar a enxergar, porque os demônios estavam tampando todo o meu entendimento, né? Cegando mesmo o meu entendimento. E aí, daí isso foi numa sexta-feira, no domingo tava na igreja, naquela igreja. Eu fui pra minha igreja de manhã, daí à noite tava naquela Já igreja, tava na outra. porque eu falei, cara, eu quero isso daqui. Daí nisso o Teófilo me viu, já se interessou, só que também ele é sábio, né? Porque não dava pra se envolver, mas ele já olhou e falou, essa menina Tava não. esperando lá. o tempo. Vamos fazer um Só- discipulado. O semeador saiu a semear. Vamos dar um dia pra gente ler a Se Bíblia. caiu em terra Ai, boa, florescerá. Exatamente. Nada bobo. Daí ele me viu lá e ele falou, oi, tudo bem? Ó, pra você que fica buscando a pessoa já certa, pronto, você tá sem visão. Às vezes precisa só de um tempo. Tá do seu lado. Tá vendo? Só que tem que dar o tempo, Só hein, minha precisa do gente? tempo, tá? Precisa dar o tempo. Não pode dar errado, coisa boa no tempo É, errado. é a pode coisa se tornar errada. ruim. E ele esperou. Aí, nesse dia, ele, né, acabei saindo com a galera, porque eles contavam muita, era a cultura da nossa igreja, até hoje, mas naquela época ainda era mais. De contar das coisas que a gente vivia com Deus, assim, experiências legal. espirituais. E aí, nisso, a gente foi para um café, e o Teófilo estava lá, e ele começou a contar várias experiências. E eu assim, tipo, que é isso? Tal. Acontece isso. Acontece isso, caraca. boa. E todo mundo, assim, com muita fome, porque ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Isso fazia 1 ano e meio que ele tinha voltado dos Estados Ele tava Unidos. avivadaço. Tava. Até hoje, né? Mas naquela época era mas só ele- fogo. Mas ele era o líder do Dunamis. O líder do Dunamis, sim. é. Uhum. E um dos pastores da igreja. Ele tinha começado como pastor auxiliar, aí sim. depois a gente assumiu a igreja em 2013. Que idade vocês tinham? Quando assumimos? É. Não. Nessa época nessa aí, época, você tinha ó, 20... Eu tinha 22 quando eu voltei E para ele- Jesus, e ele estava com 30. 30. Então tinha também Uhum. Um gapzinho. gap. Quantos anos o Theo tem? Gente, hoje ele faz 40. Ele vai matar que eu tô contando, né? Mas 44. Mas esse homem tá dormindo no azeite. Eu achei Ah, que é tinha uns- japonês! Ainda bem que ele é 8 anos mais Nossa, velho gente. que eu. Os Ainda japoneses bem- demoram, não, né? Pra... Demora. Olha só. E isso é tudo enrugado. Eu ia branquelo, é um trem. Só que é ela botox, tá conservada, você é, não. com certeza, né? Com certeza. Toma é essa. botox, é... É que você está de sua branquinha, não, que ela é preciso branca e fazer tá, essas e tá coisas. bem. Ah, eu amo a gente. praia, mas tem que entrar na água depois das 4h30 da tarde, não porque consegue. senão queima tudo. Eu acho que o que me ajudou foi que eu me converti aí com os meus 22, então eu parei de ir pra praia. Eu só tava na igreja, eu só orava, daí eu saí do verdade. sol. Deu uma poupada. Vai a pele Eu, cara, eu melhorou. ia muito pra praia. E era sem noção, garota do Rio, né? Não, Protetor solar é pra paulista. Jamais, paulista que não sabe o que tá fazendo. Fracos, exatamente. Eu não uso, porque eu sou negro. O né? Von, ele insiste que ele... Eu sou de cor, irmão. aham. Mas eu não uso mesmo, nem eu nem a Carla. Sai Que inveja dele. pretinho. Minha esposa também não Gostoso. usa. Cara. Aí ela sai no final do dia, ela tá linda e eu tô... Ai, tá ardendo. Ai! Parecendo um lagostim. É uma droga esse negócio. Nessa, então, ele tinha 30, Ele tinha 30 você e eu 22. 22. E aí, E aí- mas demorou um tempo Não, pra demorou. vocês Daí nesse dia ele conversarem. pediu o meu Skype, né? Não, na verdade, ele me encontrou no Do meu Facebook. MSN. Nesse dia ele me adicionou no Facebook. Eu chego em casa, No Orkut, tava Kei lá. Hayashi Mas já nessa te adicionou. época. No dia que ele me conheceu, ele me. Marvado homem, tinha Ele já visão, tava ali, hein? ó. Tinha visão. Tinha visão. Já gostou do que viu, né? É. E aí ele me adicionou no Espiou a Facebook, terra. daí depois do Facebook me adicionou no Skype. E aí eu sempre.
A galera não sabe nem o que Nem é que que é Skype. Não Skype. sabe. Não sabe. Muito menos do que ICQ, né? Mas, É verdade. mas a gente não era da época do ICQ, foi Aí do Skype. foi o quê? Quanto Um ano tempo e até meio, e a até gente vocês se começou relacionarem a mesmo. namorar. E aí, mas assim, eu lembro que eu peguei e falei, cara, eu preciso de instrução, que você falou, né? Alguém Sim, te sim. acompanhou? Aí eu marquei, falei, eu posso conversar com você? Pareci na igreja, eu não tinha noção de protocolo nenhum, que você precisava marcar horário, mas como ele tinha mais tempo na mão, eu apareci na igreja, ele estava lá, ele falou, não, vamos lá, vamos conversar. Ele falou, entra no seu quarto, que a gente estava falando do meu quarto, né? Vê o que não devia estar lá. Mas como que não devia estar lá? Não sei. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai falar com você. Aí eu, tipo, não sei o que o Espírito Ainda Santo... tinha as coisas lá. Isso foi, assim, foi 2 semanas depois. Ah, tá. Então tá. E eu dormindo do lado de fora, dormindo no sofá da sala. Na sala não acontecia. Não acontecia. Caramba, era ambiente Era mesmo. muito ambiente. Muito, Caramba. assim. Eu via tanta coisa, que eu não gosto nem de falar tanto, porque aí eu prefiro falar o que Deus fez. Aí eu comecei a chegar no meu quarto e falei assim, Espírito Santo me mostra. Daí eu via as coisas e eu falava, esse negócio aqui é estranho. Virei no céu. pentecostal. Arremessava pela janela. Hoje eu penso, Jesus, se isso tivesse caído na cabeça de alguém, talvez. Mas eu comecei a arremessar, e aí eu comecei a ter sonhos. Ah, Eu lembro o dia que eu começou a vi ter revelação uma por elefante andando em cima de um rato. Que é uma das deusas lá, que eu já nem lembro qual, Shiva ou Ganesh, sei lá. E aí, o meio de locomoção dela era um rato. E eu, assim, o que é isso? Daí eu acordei no dia seguinte, assim, coloquei no Google, e aí falava, uma deusa indiana, uma dessas duas, eu já não lembro. E eu, é aquela que tá no meu armário. Eu abri meu armário, assim, os adesivos, Mas, assim, mas você cheios tinha isso porque eu porque achava lindo. Ah, só porque era bonito, não era uma fé naquela ali. Não era fé. Eu nem sabia que era Deus aquilo. Eu só achava que era uma achava a cultura. cultura asiática, eu acho bonita. Assim, as coisas, as cores asiáticas, tudo, né? Eu achava tudo muito lindo. Então Daí eu tinha o Theo tudo teve uma vantagem. Ela olhou, ela adorava um zoinho puxado. assim. E aí, daí foi isso. Aí Deus foi me mostrando. Eu fui arrancando tudo. Os demônios foram indo embora. Minhas escamas foram caindo. Realmente era uma legalidade. Era né? muita legalidade. Porque eu conhecia a verdade. Sim. Eu tinha sido cegado por causa do meu próprio pecado, né? Então, daí foi esse processo, assim. Aí as coisas foram acontecendo e aí chegou um momento que eu, tipo assim, eu ia na minha outra igreja, uma igreja muito boa, correta, mas eles não tinham linguagem, assim. Até um dia que veio uma menina, endemoniou lá, e um dos pastores estava lá comigo. Não sabia como lidar. Eu comecei a cuidar da menina, que ela endemoniou, me mandou mensagem, demônio, né? Falou assim, eu tô passando mal. Aí eu fui pro banheiro encontrar ela, pus a mão na cabeça dela, ela caiu no banheiro. Eu falei, tá, peraí. Aí a gente se juntou num canto Caramba. lá. E aí o pastor, assim, a gente conseguiu acalmar. Porque, né, eu não sabia... A única coisa que eu sabia nessa época, isso eu já estava uns 2 meses com o Senhor, era que você não podia expulsar o demônio se a pessoa não tivesse mudança de vida, que senão ia piorar a vida dela, né? Então eu falei, eu sei que eu preciso acalmar isso aqui para depois a gente começar a falar algo com ela. Então, amarrando, tal, não sei o que, conseguimos acalmar a menina. Daí o pastor, ele vem e ele fala que saia de dentro dela tudo que não é teu. Daí a menina começou a endemoniar de novo. Eu falei, não! E aí ele falou assim, não, Júnior, a hora você, porque o cara não sabia, ele nunca tinha visto Sim. aquilo daquele jeito. Aí eu me deparei com a verdade que, tipo assim, cara... A realidade, né? De que eu não me encaixava mais naquela igreja. Eu nunca cogitei sair de uma igreja. A gente só saiu de uma igreja por causa de mudança de cidade mesmo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou pra Monte Sião, na época, Sim. que é a Zion. E aí eu fui, e aí o resto é história, né? Daí o Teófilo foi vendo que era muito verdadeiro, assim. A minha conversão foi muito genuína e muito forte, assim. Eu não queria, assim... Eu me abstive de tudo. Meus amigos na faculdade, tipo, dava cara, você vai testemunho, pro... né? Falei assim, e aí, você vai pro... Nossa, os Jogos Universitários, como é que chama? Juca. Você vai pro Juca esse ano? E eu, tipo, não, tal. Eu já tinha parado de ir pro bar. Então, não sei o quê, eu já tava ficando meio diferente. Não, mas Júnior, você não vai pro Juca? Eu falei, não quero não, obrigada. Ele, o que aconteceu? Você entrou pra igreja? Rindo, né? Eu falei, aham. Entrei. Daí, na hora, cara, ele virou e falou assim, nossa, desculpa, Ju. Não, desculpa, tudo bem, tá bom. Eu entendi. Tipo, ele teve muita convicção ali do Espírito Santo. Sim. Ele tá num processo de se encontrar com o Senhor, o melhor amigo dele, que era um menino que eu testemunhava muito, veio para Jesus mais para frente. E aí eu comecei, né, a falar de Jesus para as pessoas, minhas amigas endemoniavam no meio. Gente, endemoniavam assim, realmente endemoniavam. Literalmente. No meio de no uma meio da conversa, faculdade. Da faculdade. Nossa. Caramba, Tipo, ficava muita experiência. uma amiga que, até se ela ouvir aqui, ela sabe, né? Nossa história é muito legal. Muito louca, muitos obstáculos da amizade, mas... Cara, ela começou a ter ódio de... Ela não, né? O demônio começou a ter ódio de mim, porque eu começava a falar, você não pode fazer isso. Isso não, isso é demônio. Cara, aí, assim, a gente tinha uma dificuldade na amizade, porque eu tava querendo muito a Deus, então eu tava muito cheia do Espírito Santo, e ela tava muito cheia de demônio, ela sabe, ela não era nem cristã.
Então, assim, eram uns clashes, assim. Juntando isso que você tá falando com o que a gente falou no início da conversa, Aham. você imagina como é que foi esses papos, então? Ela falando que ela é muito incisiva na parada. E ela chega na amiga dela. Você Não, imagina como é que verdade. foi A esse mulher dava papo. uns banhos nela de sei lá o quê. Eu falava, você não vai nessa mulher! Essa mulher endemoniada! Eu vou sim. Não O vai! demônio tava bravo. Ele irritou.